Muito bom dia, galera. Saudações Cruz Maltina, chegando aí para mais um vídeo aqui do seu canal Fala Vascão, né? Agradecer a todo mundo aí que tem chegado aí, né, comentado, compartilhado, né, dado like aí nos nossos vídeos, nas nossas lives, né? Agradecer a todos vocês. Aí somos agora 1.900 inscritos aqui no canal, né? Então vamos, né, tentar bater a meta agora de 2.000. Eu queria bater até dia 31, mas eu sei que é uma meta muito audaciosa. Mas agradecendo todo mundo que chegou até aqui agora, você é super importante aqui do nosso canal, né? Tá? Então eu te agradeço de coração, né? Lembrando, tá, que hoje, né, às 18 horas a gente tem live aqui no canal, né? Então você se inscreve no canal, ativa aquele sininho, né? De segunda a sexta às 18 horas, né, a gente tem live, né? E sábado e domingo é a partir de 11 horas da manhã, tá? Então, né, te convido a estar aqui com a gente, né, para poder falar muito de Vasco, trocar essa ideia, que é muito importante você estar aqui junto com a gente. Tá? Vamos começar a falar dos anúncios, né, os assuntos, né, do Vascão da Gama, que ontem, né, jogou 11 horas da manhã, jogou o NBB, né, a sua última partida do ano de 2024, né, e terminamos o ano com uma derrota, né, jogamos ali contra o São José, né, São Januário lotado, né, eu acho que foi o jogo que teve a capacidade ali cheia, acho que o jogo que teve mais gente, São Januário, foi esse jogo contra o São José, mas infelizmente, né, o time perdeu ali para o São José de 75 a 69, né? Até os segundos finais do jogo estava ali 71 a 69, né? Só que a posse de bola era do São José, o Vasco fez a falta para poder, né, pegar acho que faltava 18 segundos para ter a posse de bola para tentar fazer uma cesta ali de 3 para encurtar a distância, mas o São José fez os dois de lance livre, né, e o Vasco não conseguiu converter, né, a bola e também ainda tomou mais dois e perdemos aí de 75 a 69. Mas o saldo é positivo, nós conseguimos nos classificar, né, por Super 8, né, vamos enfrentar o time da Gávea, né, com o mando de campo deles, né, mas isso aí é dia 25, né, de janeiro, né, e o Vasco volta à quadra agora, né, no dia 9 do 1, contra o Corinthians, tá? O Corinthians paulista, né, o tradicional, porque no NBB nós temos dois Corinthians, União Corinthians e o Corinthians, né, tradicional. 9 do 1, né, vamos jogar lá em São Paulo contra o Corinthians às 20 horas, né, e o Vascão, né, agora vai dar uma parada, vai dar uma descansada, vai dar uma, né, deve voltar a treinar aí lá pro dia 2, né, o time agora deve pegar um descanso aí, deve voltar às quadras aí dia 2, né, para voltar a treinar e sim continuar o segundo turno aí, encarar esse Super 8 aí, que é importante, né, que dá uma vaga para Champions, né, a Champions do basquete. Então o Vasco da Gama aí que voltou a jogar, né, o segundo NBB seguido, depois de um tempo parado, então é muito importante, né, os jogadores estarem aí, né, o Ortega com um trabalho brilhante, né, e cada vez fortalecendo esse time do Vasco aí. Então, galera, vamos apoiar, que é muito importante. Vamos falar também aqui sobre o Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca que nem começou ainda, né? Mas já tem troca de data, tá? Campeonato Carioca que começa agora em janeiro, né? E o Nova Iguaçu é o adversário do Vasco e tem o mando de campo, né? O Vasco e o Nova Iguaçu vão se enfrentar pela primeira rodada e o jogo, como é mando de campo do Nova Iguaçu, né? Eu até achei que o Nova Iguaçu venderia esse jogo por uma praça fora do Rio de Janeiro, mas não aconteceu, né? E provavelmente o Nova Iguaçu está sem um local ainda para jogar, né? O mando de campo é do Nova Iguaçu, mas o jogo vai ser em São Januário, tá? Segundo o Vene Casagrande botou lá no X dele, né? Assim, Nova Iguaçu e Vasco, partida válida pela primeira rodada do Carioca, será em São Januário. Ainda botou entre aspas, mesmo sendo em São Januário. Então, assim, você vê que, né, o campeonato nem começou, já começa essas mudanças, né, e o campeonato que é sem credibilidade começa desse jeito, né? Então, assim, os organizadores têm que ter mais zelo pelo campeonato. O campeonato que era charmosíssimo, é um dos mais disputados aí, né, do Brasil, né? A imprensa de todos os estados parava para ver o campeonato carioca, né? E você vê, já antes de começar, já começa a ter mudança, ter essas coisas de inverter mando, é né, uma coisa que beneficia o Vasco, né? Então, assim, não é legal, né? Mesmo eu vou desse jogo, vou ver o meu time lá em São Januário, no meu estádio, mas não é legal. Seria o ideal o Nova Iguaçu levar algum estádio dele, né? Para você dar uma melhorada ali no campeonato e não ter essa bagunça. Né? Então, é isso aí. Mas é o nosso campeonato carioca. Né? Vamos passar aqui para outra. Né? Vamos falar sobre esses dois zagueiros aqui.
né, que é o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, né? Sopa de Lucas no Vasco da Gama. Dois zagueiros que estão chegando aí, né? O Lucas Oliveira, né, esse aí de camisa azul, né? O Vasco chegou a um acordo ali com o Cruzeiro, né? E o Lucas está vindo para o Vasco, né? Ficando 30% ali para o Cruzeiro e 70% para o Vasco, né? Então ele deve estar embarcando aí para a semana, né? Virando o ano, ele deve estar embarcando aí para começar a treinar, se apresentar junto com o elenco, que é a segunda parte do elenco, se apresenta dia 6. Né? Então o Lucas Oliveira, que é um jogador que é conhecido do Felipe, conhecido do Pedrinho, é natural aqui do Rio de Janeiro, atuou no Tigres, né? Então ele é um jogador que está chegando aí, né? Possivelmente para compor elenco, né? Porque o Vasco está tentando no mercado aí, está tentando trazer outros zagueiros. Outro jogador, né, é o Lucas Freitas, esse aqui de blusa verde e branca. Ele veio do Juventude, mas ele pertence ao Palmeiras, né? Então chegou também sem custos para o Vasco, né? Os dois, tá? Chega sem custos. E o Lucas Freitas, né? Ele já está treinando aqui no Rio de Janeiro, ele está no Rio, né? Ele postaram uma foto treinando Puma Rodrigues, né? Ryan, né? O Bruno Gomes que jogou no Vasco, né? E o Gregory do Botafogo treinando numa academia, né? Então ele já está aqui, já está se ambientando com alguns jogadores do Vasco, né? E provavelmente dia 6 também vai estar se apresentando. Né? O passe dele ficou 50% para o Vasco, 50% para o Palmeiras. Esse é um jogador que atua do lado esquerdo, tá? Então é um jogador que vai chegar ali para disputar uma posição com o Luiz Gustavo, né? Se o Vasco não trouxer nenhum outro zagueiro para atuar pelo lado esquerdo, o Luiz Gustavo da base, que é um zagueiro canhoto. Né? Então, assim, o Vasco ainda vai tentar trazer, né? Estão falando aí de Balbuena, né? Que está negociando aí, que foi um pedido do Carille. Né? Vamos ver. O Vasco precisa se movimentar e precisa trazer zagueiro. Né? Outro que eu vou trazer para vocês aqui, tá? É o Danilo, tá? Danilo da Juventus, né? Que agora o staff dele confirmou, né, que ele vai ser negociado, ele não fica na Juventus, né, e quem trouxe essa notícia foi o jornalista Fábio Torres, tá? Lá do NTV e NTCast, ele botou assim, ó, depois que surgiu a informação de que Danilo não deve ficar na Juventus, o nome do atleta voltou a ser especulado no Vasco. Diante disto, entramos em contato com o staff do defensor, que esclareceu que a situação e garantiu que não houve proposta oficial até o momento e também não houve contato do Vasco. O staff explicou que a tendência é que Danilo seja negociado. Vale dizer, anteriormente, o representante do Danilo também havia falado para o pessoal lá do NTCast que a tendência era renovar, tá? A tendência era o Danilo ter renovado o contrato lá com o time do Juventus, só que mudou, né? E o jogador está sendo monitorado pelo Gigante da Colina. Mas o departamento do futebol do Vasco está com outros focos no momento nesta posição. Né? Como eu falei com vocês, eu acredito que o foco do Vasco é o Balbuena. Tá? O Danilo eu acho que é carta fora do baralho. Né? E acredito também que o Danilo, né, vai fechar com a Napoli. Ele vai ficar lá pela Itália mesmo. Né? Um zagueiro que o Vasco, né, chegou a olhar ali, né, no início, né, mas com confirmação que ele ia ficar na Juventus, o Vasco deu uma esfriada. E agora vem essa confirmação pelo empresário dele que ele vai ser negociado. Mas o Napoli, lá da Itália, também estava interessado nele, estava querendo levar ele para o Napoli. E outra coisa, o time da Juventus vai querer uma compensação. Então o Danilo não, se viesse para o Vasco, que eu também não acredito, tá? Seria um jogador que o Vasco teria que botar algum dinheiro. E outra coisa, o salário do Danilo não é baixo. Né? Acredito também que o Vasco não teria condições de arcar, mesmo ele baixando o salário. Eu acho que o Vasco não teria condições de arcar um salário do Danilo hoje. Né? Então, assim, para mim é uma notícia que já basicamente já vem e já se apaga, porque o Vasco vai focar no Balbuena. Tá? Para mim é o zagueiro que o Vasco tem que focar, é o zagueiro que a gente tem que trazer, até para ser aquele xerifão ali da nossa zaga. Lógico, né, se tivesse, não vem o Balbuena, aí beleza, aí o Danilo seria uma opção. Mas pelos valores, né, eu não acredito que, mesmo que o Danilo tenha uma predisposição para vir para o Vasco, pelos valores eu acho complicado, tá? Então, assim, o foco do Vasco é o Balbuena, eu acho que o Vasco tem que focar no Balbuena, né, que também é um zagueiro indicado ali pelo nosso treinador, pelo Fábio Carille, né? Então esse é o jogador que o Vasco tem que dizer. Tá? E lógico, não só o Balbuena, tem que trazer outro para jogar do lado dele.
né? O João Vitor, como a gente falou na live de ontem, o João Vitor é um jogador que atua muito pelo lado direito. O João Vitor teria que ser deslocado pela esquerda, né? E quando ele jogou, ele não foi muito bem, lógico, né? Jogando várias vezes pode se adaptar e melhorar. Mas eu acredito que o Vasco tenha que trazer ainda o Balbuena, né? E mais um zagueiro que chegue para jogar, tá? Aí se junta com outros ali, aí pode ser que o Lucas Oliveira, Lucas Freitas, com o tempo, né, melhorem e consiga jogar aí na zaga do Vasco, porque hoje são apostas junto com o Lincoln e também o Luiz Gustavo, o menino da base, tá bom? Galera, essas são as notícias do nosso vídeo de hoje, né? Muito obrigado, né, por tudo que vocês têm feito pela gente, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, né, dessas contratações, né, que o Vasco vai trazer, né, do Campeonato Carioca, que já começou, nem começou e já está bagunçado. Então, ó, muito obrigado, fiquem com Deus, né? Espero vocês às 18 horas para a gente falar muito de Vascão da Gama. Um abraço, fiquem com Deus. Como eu sempre digo ao final do vídeo, ao Vasco, tudo!